Vamos para mais um bloco, então, pessoal, de artigos que merecem a nossa consideração por serem considerados dentro de um enquadramento de artigos ruins ou difíceis ou delicados ou complicados, os piores artigos do novo CPC para a advocacia previdenciária. Aqui nós temos a seguinte situação. Mencionei aqui os artigos 1062 e 1065. São disposições transitórias específicas sobre os juizados especiais. Por que é tão ruim para a advocacia previdenciária? Não são propriamente os artigos em si. O 1062 trabalhando com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nem é feito tanto ao campo previdenciário, e o 1065 dizendo que o tema dos embargos de declaração eles interrompem prazo também no juizado. Na verdade, esses dois artigos são os únicos artigos que o novo CPC menciona que seriam aplicados aos juizados. Há quem interpretou na doutrina que, portanto, só essas duas situações seriam passíveis de se levar para o sistema do juizado e todo esse arcabouço do Código de Processo Civil, com mais de 1000 artigos, e de todas essas vantagens que a gente trabalhou como pontos positivos do Código de Processo Civil aqui no nosso curso. E não foram poucos, hein? Foram top 10 dispositivos favoráveis do Código de Processo Civil. Então não há outras especificações no Código com relação às vantagens do sistema do novo CPC que se aplicariam ao sistema dos juizados federais. E isso evidentemente que gera toda uma crise, no sentido de saber se nós temos, na prática, né, outros artigos que seriam ou não aplicáveis, né, do novo CPC ao sistema dos juizados. Evidentemente que o fato de nós termos só duas referências no novo CPC, que é o artigo 1062 e 1065, não significam que só a desconsideração da personalidade jurídica e a interrupção de prazo nos embargos sejam disposições processuais aplicáveis ao juizado. Evidentemente que não. Assim, o enunciado 2 do Conselho da Justiça Federal, ele já imediatamente estabeleceu que, se não houver incompatibilidade, aplica-se as disposições do novo CPC no sistema dos juizados. É uma medida mais coerente, é uma medida mais lógica, é uma medida mais adequada, inclusive porque nós evidentemente devemos ler toda e qualquer legislação processual à luz da Constituição Federal. E, na verdade, todas as novidades que a gente trabalhou aqui no nosso curso são aplicáveis aos juizados. Contraditório prévio, artigo 10, aplicável aos juizados. Fundamentação das decisões judiciais, aplicável ao juizado, inclusive enunciado 37 do Conselho da Justiça Federal dizendo exatamente isso. Aplica-se aos juizados especiais o disposto dos parágrafos do artigo 489 do CPC. Redução da forma, artigo 932, aplica-se aos juizados. Demos até um exemplo de recurso inominado no juizado que não foi recolhido as custas, vai recolher em dobro no prazo de 5 dias da intimação do relator, sem problema algum. Honorários advocatícios, a questão da não compensação de valores, a lógica de não compensação aplicada aos juizados. Boa-fé objetiva, evidentemente, artigo 5º, aplicável aos juizados. Princípio da primazia do mérito, artigo 4º, aplicável aos juizados. Ajuste no pedido, artigo 322, parágrafo 2º, evidentemente aplicável ao juizado. Prazos dilatórios da instrução, evidentemente que é aplicável aos juizados. Não se aprofunda tanto a instrução nos juizados, mas se pode aprofundar. Aplica o 139.6. Produção antecipada de prova nos juizados, se aplica também. E o Comando Geral de Execução do artigo 139, inciso 4º, com as medidas mandamentais executivas do lato sensu, se aplica ao juizado também. Então, todas as medidas positivas trabalhadas no nosso curso se aplicam ao sistema dos juizados. O que pecou o código? O que poderia ser melhor? O que a gente entende que é ruim, então, do Código de Processo Civil na forma como ele colocou? Falar de juizado em 2 artigos só em disposições transitórias, falar de uma maneira muito aleatória
do sistema do rito sumaríssimo. Poderíamos ter uma estruturação melhor dessas disposições do novo CPC que se aplicariam aos juizados. Fora das disposições aqui colocadas, nós teríamos outras tantas disposições que se aplicariam aos juizados e que daqui a pouco indiretamente a gente comentou, né? Muitas delas até, quem sabe, nem tão atreladas ao campo do processo previdenciário, como dos negócios jurídicos processuais, o acordo de procedimento. Mas outras, sim, como as tutelas de urgência e de evidência, especialmente de evidência, que se aplicariam aos juizados. Então faltou por parte do novo CPC, quem sabe, uma preocupação maior em especificar artigos do CPC, do procedimento comum, que se aplicariam aos juizados. Ou até mesmo alguns artigos que seriam incompatíveis. Alguns artigos do novo Código de Processo Civil que não se mostrariam adequados à lógica dos juizados, à lógica do rito de maior aceleração, que é o rito dos juizados. Nós não temos isso dentro do Código de Processo Civil. Isso determina que haja todo um estudo, né? Se esse instituto se aplica, se aquele outro não se aplica. Quem sabe, se tudo isso estivesse na lei, haveria uma maior facilidade e uma melhor condição das questões elas serem solucionadas com uma facilidade maior, evitando prejuízos às partes. Para o advogado previdenciário, essa é uma questão que preocupa, porque em sede do juizado, quando eu vou tentar aplicar as normas do novo CPC, eu não tenho acesso às terceiras instâncias. Eu não tenho recurso especial. Eu não posso discutir incidente de uniformização, questões de ordem processual. Então, muitas vezes, um arbítrio processual levado a cabo pelo juiz de primeiro grau e não examinado com cuidado na turma recursal, que recebe muitos recursos, acaba passando em branco, acaba passando sem nenhuma repercussão, mas trazendo prejuízo para o segurado no caso concreto. No procedimento comum, no exame das disposições processuais do novo CPC, eu vou ter acesso ao STJ, eu vou ter acesso e debate para que o STJ ele supere um problema de ordem processual, seja pela linha A, seja até mesmo pela linha C, pelo dissídio jurisprudencial, se não pela violação de legislação federal. E no juizado, então, os arbítrios eles acabam se consolidando de maneira mais clara a partir do momento que o primeiro grau erra, o segundo grau não examina com devido cuidado e acabou. Não tenho turma regional de uniformização, não tenho turma nacional de uniformização, não tenho STJ, e o STF vai examinar a questão constitucional pontual, sendo que na maioria das vezes o STF, em matéria de juizado, vai entender que a ofensa não é mais do que meramente indireta à ordem constitucional. Então, diante desse cenário todo, seria interessante o Código trabalhar, mesmo ali nas disposições transitórias, com uma série de questões que, se colocassem esses artigos, se aplicam sim aos juizados. Numa ideia de coesão, numa ideia de harmonia maior do sistema. Para que não ficasse a impressão realmente que foi um código democrático, é verdade, mas que todo mundo opinou e que se perdeu um pouco da coesão, da ordem, da lógica, que é o que se tem muito claro no Código de 73, que é um código de um homem só, foi o código do ministro Buzaide de 73, é um código da ditadura, é verdade, é um código no regime antidemocrático, é verdade, mas é um código com coesão, com organização, porque efetivamente foi pensado e elaborado por uma mente brilhante, tecnicamente brilhante, discípulo, né, dos maiores nomes italianos de processo, que foi realmente o professor Alfredo Buzaide, né? Então a crítica aqui no sexto bloco dos dispositivos ruins ou péssimos do Código é que nós não temos nas disposições transitórias mais do que o 1062 e 1065, que são absolutamente aleatórios. Desconsideração da personalidade jurídica, embargos de declaração, não tem nenhuma relação um com o outro, e não tem outros artigos que regulamentem exatamente a aplicação do novo CPC no juizado. Agora, com relação aos 10 artigos fundamentais que a gente trouxe no curso,
O professor Rubim assina embaixo que são artigos, sim, aplicáveis ao juizado e que a gente tem que cobrar, buscar uma maior aplicação no nosso dia a dia da advocacia previdenciária no âmbito do processo judicial.